Neste momento, agora, para refletir a palavra de Deus. É o momento mais sublime e mais importante da liturgia. É o momento que nós ganhamos consciência do que estamos fazendo aqui e da importância de Deus e da sua palavra na nossa vida. A primeira liturgia, a primeira leitura que a igreja nos propõe hoje, vem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 7, capítulo 7, versículo 25. E a liturgia vai dizer o seguinte: os tempos estão sendo abreviados, para dizer que nós não temos muito tempo. O nosso tempo é curto, tanto para conhecer como para viver as coisas de Deus e as coisas em Deus. E ele começa dizendo o seguinte: eu gostaria que vocês estivessem livres para compreender e para entender o que a palavra de Deus está nos anunciando. Ele ainda vai dizer assim: as pessoas que estão com um compromisso, viva esse compromisso. A liturgia vai falar que quem está casado, viva o casamento, e viva como se não fosse casado, viva com fidelidade. Ele está dizendo que você, não é que você despreze a outra pessoa que está do seu lado, mas que você viva com ela, com toda a sua dedicação, todo o seu entusiasmo, toda a sua vida, e que as outras pessoas não são mais importantes. Por muitos anos, trabalhando com vocês, eu falei, e continuo falando, que a família é composta de quantas pessoas? Quantas pessoas? Duas pessoas, o marido e a esposa. E nada mais é mais importante do que a relação dessas duas pessoas. Essa relação é a mesma relação de Deus com a humanidade, a mesma relação de Deus com o Filho, a mesma relação de Deus com o Espírito Santo. É a mesma coisa, porque precisamos viver o amor que Deus tem e o amor que Deus propõe a viver. Vai dizer a palavra de Deus ainda que como seria bom que aqueles que receberam um compromisso soubessem respeitar esse compromisso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de suas vidas, até que a morte os separe. Hoje o mundo nos oferece a seguinte vida: tudo é normal e tudo é comum, não é assim? Mas é verdade isso? Não. Nada é comum e nada é tão normal. Precisamos discernir, como diz São Paulo. Tudo pode ser possível para que eu possa realizar. Tudo pode ser possível na minha execução. Mas a pergunta que a palavra de Deus nos faz é: e será que é importante o que eu vou fazer? Será que é para o bem da minha família, o bem da minha casa, o bem da minha própria pessoa? Porque se não for, vai dizer São Paulo, e é burrice continuar, é burrice viver essa experiência. E ele vai dizer ainda assim: no entanto, as pessoas que terão que suportar fardos pesados, eu desejaria que elas não tivessem que viver esses fardos. Em outras palavras, será que todo mundo está preparado para aquilo que quer fazer? Será que todo mundo está preparado para ser pai? Será que toda mulher está preparada para ser mãe? Será que todo jovem está preparado para o casamento? Para a vida 2? Essa é a liturgia que nós estamos vivendo hoje. Por coincidência, hoje, não sei se foi coincidência, mas hoje é a noite dos casais. E casal é família, né? Casal é família. Então, a liturgia caiu muito bem. Ele vai dizer assim: olha, uma coisa eu digo a vocês, irmãos, o tempo se tornou breve. De agora em diante, aqueles que têm esposa, comporte-se como se não tivesse. Viva com sua esposa ao lado dela, na alegria e na tristeza, todos os dias da sua vida. Aqueles que choram, como se não chorasse. Não preciso me lamentar para saber que eu estou passando dificuldades.
né, junto com meu esposo. Eu tenho é que fazer a mudança, e a mudança vem com a confiança em Deus, com o diálogo a dois, com a conversa diária, com o exemplo, com o modelo que nós precisamos ter daqueles que viveram a palavra de Deus de modo carinhoso: Jesus, Maria, José, a família perfeita, né? Tradicionalmente escolhida por Deus para viver esse mistério do amor. Depois nós temos ainda, que aí serve muito para os religiosos, né? Se você que não casou, sirva as coisas de Deus, viva para as coisas de Deus. Você que casou, você vai viver para o mundo e para Deus, não esquecendo que não pode deixar que o mundo tome conta de você e da sua família. Você que tem que tomar conta do mundo e fazer a vontade de Deus. A segunda liturgia nós temos aqui é da carta do Evangelho de Lucas, e ele começa dizendo o seguinte: é Lucas capítulo 6, versículo 20. Levantando os olhos, Jesus viu os discípulos e pediu para que eles, né, fossem construir o reino de Deus com atitudes e palavras. E ele vai dizer assim: olha, felizes são vocês que escolheram a melhor parte, escolheram a melhor forma da herança, mas também podem ser infelizes, porque podem se enganar. Muita gente se engana quando reza, porque não está rezando com Deus, para Deus, para Deus. Está rezando para as suas necessidades egoístas. E nós não podemos viver para as nossas necessidades egoístas, mas para aquilo que realmente é divino. Alegre-se, meus queridos irmãos, porque o dia é curto, mas pode ser proveitoso, mediante aquilo que você vive, aquilo que você reza e aquilo que você deseja alcançar. E nessa liturgia dos casais, nós possamos viver, acima de tudo, o amor e o perdão. Não existe família onde não existe perdão. Não existe família onde não exista o amor fraterno, a partilha dos bens, a partilha da própria vida. E é esse sonho que Deus quer realizar no meio de cada um de nós, na novena do nosso padroeiro Jesus de Nazaré. Que nada disso falte na nossa casa, na nossa família. Que nós sejamos uma comunidade feliz, porque também formamos uma família. Que nós sejamos uma comunidade de testemunho, porque temos a palavra de Deus. Que nós formemos uma comunidade de anseios, porque acreditamos e confiamos em Jesus, o nosso querido Jesus e nosso padroeiro Jesus de Nazaré. Que todos sejam felizes e possam transformar as suas casas em lugares de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.